Olá, boa tarde! Estamos começando mais uma edição do IES TV Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 24 de março de 2023, e vamos com as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu quero começar já dizendo que o Lula foi diagnosticado com pneumonia e adiou a sua viagem à China. O principal compromisso durante a viagem à China é que ele seria o encontro entre o Lula e o presidente chinês Xi Jinping, que está marcado para terça-feira agora. É isso mesmo. Portanto, o adiamento do embarque não deve prejudicar o encontro entre os líderes. Põe na tela. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou o embarque para a China para o domingo, depois de ter sido diagnosticado na noite de quinta-feira com pneumonia leve, informou o Palácio do Planalto. Lula estava no Palácio da Alvorada e cancelou as agendas desta sexta-feira. Fez exames no Hospital Sírio-Libanês em Brasília na noite de quinta-feira. Os médicos responsáveis pela saúde do presidente costumam estar mais atentos a quadros respiratórios por conta do diagnóstico de câncer na laringe que o presidente recebeu em 2011. Pouco após as eleições do ano passado, no final de novembro, Lula passou por um procedimento de retirada de lesão na laringe. Ele retirou uma leucoplasia, lesão que se manifesta com placas brancas nas superfícies da mucosa oral da praga vocal esquerda. A leucoplasia foi detectada após uma série de exames de rotina que o presidente Lula fez no início de novembro e que também apontaram alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal. Um dos principais médicos de Lula, o cardiologista Roberto Calil Filho, desembarcou em Brasília na manhã de hoje para atender o presidente da República. Nós estimamos melhoras ao Lula, né? Que ele possa se recuperar, que ele possa ficar bem, né? Se recuperando para poder atender às demandas do país. Metroviários aceitam proposta do governo e decidem encerrar a greve. Sindicato considerou oferta muito ruim, mas votou a favor do encerramento para que a paralisação não avançasse o final de semana. O metrô acionou o plano de contingência por volta das 7 horas da manhã e reabriu trechos da linha 1 azul, 2 verde e 3 vermelha. Põe na tela. Os metroviários aprovaram na manhã desta sexta-feira a proposta feita pelo governo de São Paulo para o pagamento do abono salarial e decidiram encerrar a greve. A decisão foi anunciada às 9h40 da manhã. A paralisação entrou no segundo dia e atingiu as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata. Durante a assembleia, os dirigentes criticaram a oferta feita pelo governo, enviada para o sindicato durante a madrugada, mas defenderam o encerramento da greve para que ela não avançasse no final de semana. O governo ofereceu o pagamento em abril de abono salarial no valor de R$2.000 e a instituição de programa de participação nos resultados de 2023, a serem pagos em 2024. Também se comprometeu a não descontar os dias de greve e afirmou que não haverá punições. Que bom que voltou, hein? O povo não merece isso. O povo não merece sofrer com essas greves. E olha quem voltou! Dilma é confirmada como nova presidente do Banco BRICS. O mandato vai até julho de 2025. A ex-presidente da República foi indicada pelo governo Lula para comandar o banco que financia projetos nos países do grupo sede, né, da instituição que fica em Xangai, na China. Põe na tela. A ex-presidente Dilma Rousseff foi oficializada no comando do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco BRICS, nesta sexta-feira. Dilma foi indicada pelo governo Lula ao cargo. O mandato de Dilma como presidente do Banco BRICS vai até julho de 2025. Cabia ao Brasil indicar um novo nome para comandar o banco. O nome de Dilma foi aprovado por um comitê da instituição após a ex-presidente passar por uma espécie de sabatina com ministros
ministros da economia dos outros países membros do bloco: África do Sul, China, Índia e Rússia. O antecessor de Dilma no cargo era o também brasileiro Marcos Troijo. Ele é diplomata e foi indicado à presidência do Banco do BRICS em 2020 por Jair Bolsonaro. A sede do NDB fica em Xangai, na China. Dilma deve viajar para o país junto do presidente Lula nos próximos dias. O Banco do BRICS é responsável pelo financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dos países que fazem parte da instituição. Olha, o Lula colocando a Dilma no comando da presidência, tendo em vista tudo que ela fez lá atrás, é de se preocupar, não é verdade? Porque a Dilma estando lá vai facilitar muito a vida do Lula em querer ajudar, em ser o bom samaritano para outros países, né? De querer ser o salvador da pátria de outros países. Mas eu quero saber quando for para mostrar o para que veio, os projetos de governo aqui para o Brasil. Eu tô vendo fazer coisa para fora, aqui para dentro eu não vi nada ainda. Olha só, e outra, hoje o Contra o Tempo, a partir das 18 horas, tem assunto, hein? A Dilma voltando contra o tempo, o Rodrigo tá feito hoje, hein, Vitão? Rodrigo tá feito hoje. Olha só, a proposta do governo deve incluir até 1.300.000 de pessoas na faixa de isenção em 2024. Auditores da Receita Federal calcularam correção com base em anúncios do governo e nota explicativa que prevê isenção para quem recebe até R$ 2.112. Ainda assim, defasagem da tabela de impostos, do imposto de renda, já chega a 151,49%. Põe na tela. A proposta do governo federal para ampliação da faixa de isenção do imposto de renda deve incluir até 1.300.000 pessoas no total de isentos em 2024. Os cálculos são da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Unafisco, feitos com base em anúncios do governo e em uma nota explicativa que prevê isenção para quem recebe até R$ 2.112. Caso se confirme, a proposta deve aumentar o número de isentos dos atuais 8.944.261 para 10.294.779, um aumento de 15% na tabela vigente do imposto de renda, que não é corrigida desde 2015. Não precisam pagar o imposto aqueles que recebem até R$ 1.903,98 por mês, o equivalente a quase um salário mínimo e meio. O país tem atualmente 39.739.161 declarantes. Olha, os cálculos realizados pela Unafisco também mostram que, pelos dados atualizados em fevereiro, a defasagem acumulada na tabela do imposto de renda chega a 151,49% e a taxa é a diferença entre os atuais 1,9 mil reais e R$ 4.738,40, que é o valor mensal que seria o teto da faixa de isenção, caso a tabela fosse corrigida pela inflação desde 1996, segundo os auditores da Receita. Complicado, hein? Complicado isso daí, isso aí vai assustar lá na frente. Isso aí vai assustar bem essas isenções, né? Olha, a federação proíbe mulheres trans em provas internacionais de atletismo. A decisão da World Athletics é válida a partir do próximo dia 31. O presidente da entidade cria grupo de trabalho para aprofundar a questão e diz que futuramente a posição poderá ser revista. Põe na tela. A World Athletics, Federação Internacional de Atletismo, anunciou nesta quinta-feira que mulheres transgêneros estão proibidas de disputar eventos internacionais na categoria feminina. A partir do dia 31, atletas transgêneros que passaram pela puberdade masculina não poderão competir em eventos válidos pelo ranking mundial feminino. Vale ressaltar que não há atualmente transgêneros em disputas internacionais desta modalidade. Presidente da World Athletics, Sebastian Coe,
frisou que a determinação não é definitiva e, portanto, poderá ser revista futuramente. O Conselho da World Athletics vai criar um grupo de trabalho por 12 meses para analisar a questão com profundidade. Além de um presidente independente, haverá até 3 membros do conselho, 2 atletas da comissão de atletas, 1 atleta transgênero, 3 representantes das federações membros e representantes do Departamento Mundial de Saúde e Ciência do Atletismo. O caso de atletas DSD com diferenças no desenvolvimento sexual também foi considerado pelo World Athletics. O conselho votou pela redução na quantidade de testosterona no sangue permitida nestes casos. Atletas como a sul-africana Caster Semenya precisarão diminuir o nível de testosterona, ficando assim por 2 anos para competirem internacionalmente no feminino. O objetivo do grupo será consultar especificamente atletas transgêneros para obter suas opiniões sobre competir no atletismo e encomendar novas pesquisas, apresentar recomendações ao conselho. Bom, nesse caso, não é mimimi, não é preconceito, é genética, né? Não é porque é trans que deixa de ter a força, o tamanho de um homem ou de uma mulher. Não é porque é trans que não tem a força. Então, se torna desleal esse tipo de competição. Que bom que estão revendo e que montem uma categoria trans. Não está impedindo do trans ser atleta. A questão é competir de vias iguais. Esse é o problema. Que bom que está fazendo algo por isso. Olha só, infelizmente o nosso tempo acabou e eu quero encerrar a sua audiência na edição de hoje do ISTV Notícias. Eu agradeço muito a sua audiência. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.